Jesus, o fundador e consumador da nossa fé, certa vez maravilhou-se com a fé que encontrou em um homem. Do ponto de vista religioso, ele nem era um prosélito, era um pagão comum, ou seja, uma pessoa com quem os judeus não só eram desencorajados, mas estritamente proibidos de conversar. E esse é o único caso em que os evangelhos registram tal resposta de Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 11, e Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10. Quem era esse homem? Um rabino? Não. Um discípulo? Não. Vejamos a seguir. Seja bem-vindo a Relatos. Jesus desce do cume da montanha das Beatitudes ou Monte das Bem-aventuranças, fora de Cafarnaum, seu lar adotivo. Ele acabara de proferir o que se tornaria o sermão mais famoso da história. Ao entrar na cidade, Jesus foi recebido por uma pequena delegação de anciãos judeus. Eles tinham um pedido urgente. Houve um centurião romano cujo servo estava tão doente que se esperava que morresse em breve. O centurião pediu a esses anciãos que fossem até Jesus em seu nome, para ver se Jesus estaria disposto a curar seu servo. Agora, isso era muito incomum. Os líderes judeus não tinham o hábito de gostar dos soldados romanos. Sentindo a óbvia estranheza do pedido, um dos anciãos acrescentou rapidamente: "Ele é digno de que você faça isso por ele, pois ele ama nossa nação e foi ele quem construiu uma sinagoga para nós." Isso também era incomum. Os soldados romanos não tinham o hábito de gostar dos judeus. Jesus discerniu a mão do Pai nisso e então partiu com eles para a casa do centurião. Ele também havia pregado algumas horas antes sobre a importância de amar os inimigos. E isso foi algo para encorajar. Ao se aproximarem da casa, outro grupo de amigos os interceptou. Houve uma breve conferência com os mais velhos. Houve vozes abafadas e sérias. Os mais velhos pareciam confusos e preocupados. Alguns observadores pensaram que o servo devia ter morrido. Então, um representante do grupo interceptador aproximou-se de Jesus e disse respeitosamente: "Mestre, tenho uma mensagem para você do meu amigo romano." Ele diz: "Senhor, não se preocupe, pois não sou digno de que você fique sob meu teto. Portanto, não tive a pretensão de ir até você. Mas diga uma palavra e deixe meu servo ser curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. E digo a um: vá, e ele vai. E para outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz." A expressão de Jesus ficou pensativa, mas ele ponderou as palavras. "Não sou digno de que você fique sob meu teto, e eu também sou um homem sob autoridade, com soldados sob meu comando." Ele acenou com a cabeça levemente e houve apenas uma sugestão de risada. Este homem era um soldado romano, representante do inimigo de Israel. E ainda assim ele entendeu o que esses anciãos judeus ainda não entendiam. Foi uma maravilha. Ele olhou de volta para o amigo e depois para os mais velhos. Então ele se virou e examinou seus discípulos e a pequena multidão de pessoas que o seguiram montanha abaixo. Então ele disse, alto o suficiente para que todos ouvissem: "Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tal fé." Tanto Lucas quanto Mateus usam a palavra grega taumazo, que traduzimos como maravilhado ou espantado, para descrever a resposta de Jesus à fé do centurião. A única vez que esta palavra é usada para descrever a resposta de Jesus à fé dos outros é em Marcos 6, verso 6, quando ele se maravilha com a falta de fé do povo de Nazaré, onde cresceu. O centurião foi uma das pessoas mais improváveis de surpreender Jesus. Ele era um gentio. Sem dúvida, ele teve uma educação pagã. Ele era romano, estacionado na Palestina para submeter os judeus ao governo do imperador. Ele era um homem de guerra. Ele alcançou o posto de centurião ao se distinguir dos demais nas brutais artes marciais romanas. Não é exatamente o currículo que você esperaria para se tornar um dos grandes heróis da fé da Bíblia. Então, o que aconteceu com esse homem? Nós não sabemos, mas lá está ele em Cafarnaum, um milagre da maravilhosa graça de Deus. E ele é uma primícia e um prenúncio daquilo que Jesus veio trazer. Ele era uma ilustração viva de que muitos viriam do leste e do oeste e se reclinariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Este centurião também nos lembra que o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Acho que algum dia ficaremos surpresos quando Jesus distribuir recompensas. A maioria dos grandes entre nós provavelmente terá vivido na obscuridade.
Jesus não fica tão impressionado com títulos, diplomas e conquistas quanto nós. Ele fica impressionado com aqueles que realmente acreditam humildemente nele. Às vezes pensamos que a fé nada mais é do que uma mentalidade que aceita certas verdades como valores absolutos que não requerem provas. Embora na realidade a fé seja, antes de tudo, um estado de ardor, ela é uma chama. E a indicação de que há chama numa pessoa é o calor da pessoa. Quando nenhum calor emana de uma pessoa que acredita, isso significa que há algo seriamente errado com a fé da pessoa. Por outro lado, às vezes entre pessoas que parecem estar distantes, longe dos ensinamentos do Mestre, você pode encontrar uma bondade tão genuína, uma tal empatia e uma vontade de ajudar os outros, independentemente da posição, das habilidades e do talento, que isso nos surpreende. Não é à toa que o calor aparece nessas pessoas. Eles são os centuriões deste mundo que, embora exteriormente distantes da verdade, há muito fazem parte dela em essência. E o que falta para essa pessoa? Falta simplesmente o fundador e consumador da fé, aquele que dá sentido a todas as coisas. Assim como naquela outra famosa passagem, em que Pedro vai à casa daquele outro soldado romano, mais um centurião, conhecido como Cornélio. O texto nos descreve que ele era um homem temente e piedoso, ou seja, um bom homem para com o povo. Mas o que estava faltando na vida deste bom homem romano? Estava faltando aquilo que preenche todo o espaço vazio do ser. E esse é Jesus, Yeshua o Messias, aquele que vê a fé, que emana como calor do ser humano e que conhece a todos pelo coração.